O amor de um homem. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje o assunto é sobre o amor. Falar um pouco do masculino, vou pegar os aspectos mais positivos, que são reais, que são verdadeiros, né? Quem acompanha o canal percebe que eu tenho uma tendência a ser muito crítico em relação aos homens, em relação ao tema do masculino ferido, né? Hoje eu não queria falar sobre isso, embora ao longo da minha fala alguns aspectos necessariamente vão aparecer, mas eu queria salientar o aspecto mais abundante, pleno, generoso, positivo e real do masculino, né? Por isso eu chamei também o amor de um homem, né? Sempre é bom lembrar que o masculino, tanto em homens quanto em mulheres, tem uma espécie de dharma, uma espécie de propósito, que é ir na direção da experiência. Um aspecto extrovertido, um aspecto expansivo de ir na direção da experiência. E que o feminino, tanto em mulheres quanto em homens, é processar, é digerir, é metabolizar essas experiências. As duas coisas são igualmente importantes, porque sem a experiência não há o que metabolizar. Sem metabolizar não há como crescer, não há como se nutrir, se alimentar. É que nem você caçasse e não conseguisse preparar a caça. Ou você tem todos os aparatos para preparar a caça, mas não tem a caça. Então o elemento masculino é um elemento caçador, aquele que busca as realidades, busca as experiências, né, para que o seu feminino possa metabolizar, digerir. E é isso que é a mola mestra do amadurecimento. O amadurecimento de um indivíduo é um mundo pacífico, harmônico, sereno, tranquilo, produtivo, solidário, empático, né, espiritualmente amplo, aberto. Só isso. Se a gente não está vivendo isso, certamente é porque nós não amadurecemos ainda, né? E quando a gente preda o feminino, que é esse aspecto digestório, esse aspecto metabólico, a gente está dizendo: eu não quero crescer, né? Por isso esse feminino incomoda tanto, porque é a personificação de um amadurecimento, de o que a gente faz com essas experiências, o que a gente faz com essas escolhas que nós fizemos, né? É maravilhosa essa combinação, não é uma invenção civilizatória isso estava dentro da fonte primordial, lá nos primórdios, há éons atrás, né? Só que a gente poderia chamar isso de energia expansiva, energia introvertida, ou yang ou yin, mas a gente também pode chamar de uma energia masculina, que não é monopólio dos homens, e energia feminina, que não é monopólio das mulheres. Eu trouxe 3 assuntos, poderia trazer mais, mas eu trouxe 3 temas do amor desse homem, né? O primeiro tem a ver com a sua potência de construção de realidades, construção de mundos, né? A segunda é essa índole desassossegada e irrequieta de ser um buscador do caminho. E a terceira significa esse dançarino de zonas limítrofes, que é bem da ordem do masculino. É essa coreografia, essa dança em áreas limítrofes da própria consciência. Eu queria desenvolver com alguma síntese, né? Embora seja um assunto apaixonante, que isso dá para a gente ficar horas falando. Primeiro, a construção de realidades é o mais óbvio. Quando a gente olha para as civilizações, para os impérios, para as cidades, né, a gente vê uma presença massiva desse masculino, né? Pode falar de tecnologia, pode falar de a construção desse modus operandi, que é bem do masculino e é bem também das heranças patriarcais. Essas digitais estão marcadas em quase todos os lugares, né? Esse mundo é um mundo da manifestação das coisas expressas, das coisas que foram extrovertidas, portanto parece ser um mundo masculino, quando na verdade
É como se dissesse que os dias só são compostos pelo dia e não pela noite, né? As estações são só compostas pela primavera e verão e não pelo outono e inverno. Quando isso não é verdade, quando isso não acontece, significa que as realidades e os mundos, na verdade, são ou deveriam ser feitos igualmente por essa força expansiva, essa força introvertida, essa força que busca experiências e essa que faz a digestão dessas experiências. Então a construção dessas realidades, desses mundos, é tudo que a gente vê por aí. Manda um foguete, constrói um celular, um computador, faz um viaduto, uma ponte, constrói um lago artificial, cria leis que majoritariamente são feitas pela cabeça masculina, né? E parece que isso dá um crédito ao homem se sentir meio dono do mundo, ou meio dono da mulher, ou meio dono da família, né? Esse é um enorme engano, mas é isso que dentro de um aspecto narcisista dos homens, né, dessa vaidade masculina, dá a impressão de que tudo que a gente vê foi feito pelos homens, né? Isso não é verdade, evidentemente, mas a gente consegue perceber essas digitais desse masculino tanto genial, inteligente, sensível, né, as digitais, mas como também o contrário, né? As digitais também desse masculino ferido, machucado por ele mesmo, para suas próprias escolhas e vontade de revide, vontade de vingança, de violência, de crueldade, essa coisa toda. Mas como eu falei, eu não vim hoje aqui para falar dos aspectos negativos desse masculino, que eu sempre fiz uma lista gigantesca. Às vezes eu me sinto até mal, porque como se eu como homem quisesse ficar bem na foto, falando mal de outros homens. Não, eu acho que tem uma coisa de autorreconhecimento. Sabe, eu tiro o chapéu para quando a gente fala da ciência, das engenharias, das matemáticas, das filosofias, dos aspectos assim de construção de coisas concretas que nos geram conforto, geram bem-estar. Eu tiro meu chapéu para essa inteligência diferenciada que é do masculino das mulheres, que é do masculino dos homens. E tem esse desassossego em querer, por que não melhorar, por que não aperfeiçoar, por que não... Mas isso também vale também para aparelhos de guerra. Por que não aperfeiçoar um aparelho de guerra? Por que não aperfeiçoar uma forma de matar pessoas? Também tem... né? É difícil, né, começar a falar do positivo sem eu escorregar também no aspecto negativo. Mas isso é a humanidade de alguma forma. Então, a coisa mais óbvia no primeiro quesito é a construção de mundos, a construção de realidade como esse aspecto desse masculino. O segundo ponto, que eu acho começa a ficar mais interessante, é essa inquietação, esse desassossego do masculino, que é muito também do yang, do aspecto expansivo, extrovertido, na busca do caminho, na busca do sentido, na busca do significado maior. Não é à toa que, por exemplo, o arquétipo de Sagitário é um arquétipo ligado à busca desse Dharma, à busca desse conhecimento, desse saber, dessa sabedoria, que é uma energia fogosa, é uma energia masculina, que tantos homens e mulheres têm. Então, essa busca do caminho é uma coisa tipicamente desse masculino que, na verdade, quer ter um encontro com Deus. Que não passa necessariamente pela morte física, e sim pela consciência, pelo conhecimento, pelo saber, pela filosofia, pelo questionamento, pelas buscas. Isso é maravilhoso. E esse masculino, que apesar de ter construído tantas coisas contra si mesmo, vamos dizer, né, nunca perde a esperança ou a confiança de que por detrás de destroços você encontra uma criança viva. Simbolicamente falando, é como se por detrás dos destroços civilizatórios marcados por individualismo, narcisismo, vaidade, egocentrismo, você tem também ali uma centelha de esperança e de vida nova, que é a sabedoria, que é o conhecimento, que é a busca do conhecimento. As bibliotecas, e não só as bibliotecas, mas o próprio caminho. O que esse caminho me revela? O que esse caminho me traduz? O que esse caminho diz para mim em relação ao grande caminho? Esse caminho que eu escolhi, profissional, afetivo, familiar, de amizades e tudo, esse caminho é um caminho da sobrevivência ou é um caminho do meu encontro com o vazio pleno?
né? O meu encontro com o nada fértil, é o meu encontro com a fonte primordial, que é agora, nesse instante, enquanto eu falo. Essa inquietação, esse desassossego que trouxe à tona muitos místicos maravilhosos e alguns religiosos maravilhosos também, porque lembra que religiosidade não é sinônimo de religião. A religião é uma coisa, a gente vai falar de instituição, mas a religiosidade é algo que nasce com todo ser humano, inclusive com os céticos. Você pegar um materialista e um cético, você, se conseguir fazer uma decupagem disso, uma desconstrução, você vai encontrar ali um desejo de religiosidade, que não está falando dessa ou daquela facção, vamos dizer assim. E os grandes místicos que trabalharam em nome do amor, né? Esse amor universal. Essa coisa. Então a segunda etapa é a do buscador do caminho, que é uma manifestação desse masculino em mulheres e em homens. Por isso, no imaginário feminino, há uma certa atração por homens que têm uma certa ambição, né? Num determinado nível a gente pode falar de uma ambição financeira, de uma ambição de status, de poder, mas num outro nível é uma ambição de chegar a alturas cada vez maiores. Porque há, nesse masculino, um questionamento sobre as próprias limitações, né? Por que eu não voo? Por que eu não consigo voar? Por que eu não consigo ascender? Se eu quiser ascender hoje, eu tomei uma decisão que eu vou ascender hoje no final da tarde. Não é assim que a banda toca. Você tem que ter um mérito anímico. E essa busca inquietante, essa busca que nos leva a uma paz, ela é marcada por muitas guerras internas, muitos bons combates que são da ordem desse masculino. E aí abre a terceiro aspecto, que é esse dançarino de zonas limítrofes, né? Esse masculino é um dançarino, uma espécie de coreógrafo também de zonas limítrofes. Limítrofes eu me refiro entre você despencar de um penhasco porque você achou que era o rei da cocada preta, escorregou lá de cima e caiu e se esfarelou, né? Ou zonas limítrofes que você não aceita a condição de um humano servil, de um humano obediente a certas horizontalidades, a certos projetos apequenados, né? Dentro de cada ser humano, de cada mulher, de cada homem, existe um masculino que quer dançar livremente a existência. Eu estou falando de amor, estou falando de consciência, estou falando de divindade que há dentro de cada um de nós, né? As mitologias, elas falam muito do céu como sendo um elemento yang e da terra como sendo um elemento yin, ou seja, o céu como sendo um elemento masculino do ponto de vista energético e a terra, Gaia, né, como elemento feminino. E essa cópula, né, essa transa do céu descendo, copulando e gerando o três, que no caso seria não só o humano, mas tudo mais que advém dessa transa amorosa entre céu e terra. Todas as vezes que a gente fala de céu, parece que a gente está falando de Deus, está falando de uma espiritualidade, né? Isso está muito associado ao lado masculino. E toda vez que a gente fala de terra, às vezes a gente pensa no materialismo, né? E quando a gente demoniza a mulher, quando a gente demoniza o feminino, porque a mulher pode ser a inspiração para o pecado, né? Porque representa a terra, o aspecto telúrico, né? Bobagem. Claro que isso é uma manipulação, claro que isso é uma desonestidade intelectual, claro que o céu sem a terra nós não estaríamos aqui. Idem, a terra sem o céu, idem. Então o céu, do ponto de vista arquetípico, representa essa centelha que eu estou chamando desse dançarino de zonas limítrofes. Essa zona limítrofe entre a terra e o céu, né? Essa cintura que liga os aspectos Gaia, os aspectos telúricos com aspectos celestes, aspectos mais rarefeitos da consciência. Então, ao trazer essa minha fala, eu estou puxando, né? Escolhi 3 aspectos, poderia ter escolhido mais, né? Desse